Olá, muito boa noite a todos e a todas. Está começando mais uma Arena ao Norte, aqui do seu sistema ao Norte de comunicação. Hoje, de forma especial, trazendo um convidado muito importante para a nossa capital e também a nossa Paraíba. Ele que já foi vereador por 6 mandatos, presidente do Botafogo da Paraíba e atualmente é secretário de Esportes da Prefeitura Municipal aqui de João Pessoa. O nosso convidado é Zezinho Botafogo. Zezinho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e é uma honra ter você aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, né? É sempre importante, principalmente, participar de programas como o seu, né? Um programa que inova, que dá oportunidade para que a gente possa estar interagindo e conversando com a nossa sociedade de uma forma geral, principalmente os desportistas. Zezinho, assim, para quem não conhece ainda a sua história, né? Você vem lá de Itaperoá. Conta pra gente, né, essa sua trajetória, saindo de lá e chegando até aqui, se tornando essa figura, né, tanto influente no esporte, como também na política. Na verdade, vou resumir, né, porque se eu for contar a história aqui, nós vamos tomar o programa todo, né, eu sou filho natural, como você disse, de Itaperoá, nascido em Campina Grande, porque foi de uma cesariana, minha mãe teve que ir para Campina de Itaperoá não tem maternidade, e nós nascemos em Campina Grande, mas sou filho de agricultores, de pais que sobreviviam da agricultura, que se separaram. Sou o primeiro filho de 6 que minha mãe teve, 5 do meu pai e uma que não foi do meu pai, porque meu pai deixou minha mãe muito nova, separou-se do meu pai, meu pai foi para o Rio de Janeiro, deixou minha mãe lá em Itaperoá no sítio. E terminou que minha mãe não pôde criar os filhos, perdi uma irmã lá de fome, minha irmã morreu de fome, minha mãe, para não perder os filhos, deu todos, me levou para Patos, me deu lá em Patos para que eu pudesse ser criado em Patos, no Severino Brás, tem um bar lá na rodoviária de Patos, e minha mãe foi tentar sobreviver, deu demais irmãos, né, eu vou me resumir a falar de minha situação, e minha mãe terminou vindo para João Pessoa trabalhar aqui, auxiliar de restaurante aqui no antigo 2113, que era um restaurante que tinha na Duque de Caxias, e me deixou lá em Patos. Eu morei na casa de Severino Brás por quase 5 anos, e em 1978, final do ano, tinha um cidadão que vinha de Patos para cá vender doce, queijo e manteiga em garrafa nos restaurantes, e encontrou com minha mãe no restaurante, e minha mãe pediu, conversando com ele, disse que tinha um filho lá em Patos, ele: sei quem é seu filho, lá na rodoviária. E em 1978 eu vim para João Pessoa, no final do ano. Cheguei aqui no final de novembro, e logo no início, no final de novembro, início de dezembro, a gente teve a oportunidade de vir passar 15 dias de funcionário numa lanchonete no Ponto Sem Réis. E desses 15 dias nós passamos 11 anos de empregado lá, terminei assinando minha carteira no dia 20 de janeiro de 1979, eu estava tendo a carteira assinada como balconista desta lanchonete, por qual eu passei esses 11 anos como empregado. Depois, terminei proprietário, com a ajuda e colaboração de muitos amigos, a gente terminou virando proprietário desta lanchonete, onde eu fui o alicerce de toda esses alcances que eu tive e essas conquistas na minha vida, que foram para mim, são muito importantes, fizeram com que a gente pudesse trazer todos os irmãos para cá e fazer com que, através das minhas amizades, do meu trabalho, do meu conhecimento, conseguisse alicerce para todos. Histórias e superações, né, durante essa trajetória, vindo de lá até aqui, né. Você já foi presidente, né, do Botafogo da Paraíba e também ocupou cargos públicos de bastante nome, né, aqui na nossa capital. Como essas experiências complementam na sua atuação atual hoje? Na verdade, eu tive a oportunidade, eu cheguei aqui, como eu fui trabalhar no Ponto Sem Réis, e o Ponto Sem Réis, há 45 anos, 50 anos atrás, era o point de João Pessoa. Tudo se concentrava no centro, Lagoa, centro da cidade, diferente de hoje, né, que a cidade cresceu e se desenvolveu para os bairros, comércio, tudo. Hoje quem mora em qualquer bairro de João Pessoa hoje não precisa mais vir ao centro, até porque tem tudo nesses bairros, né, o crescimento da cidade, a evolução. O centro ficou hoje como está, nós estamos tentando resgatar o centro, mas eu tive a oportunidade de vir novo demais trabalhar lá,
E lá a gente começou a se envolver com esporte. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui, para você ter uma ideia, em 1978, quando eu cheguei aqui, o Botafogo acabava de se sagrar campeão. Eu assisti até o jogo, o Botafogo jogou aqui contra o Nacional de Patos, conseguiu o título estadual naquela oportunidade contra o Nacional de Patos, e a gente começou a vivenciar e a participar da vida do Botafogo. E lá onde eu trabalhava era um ponto, uma lanchonete que recebia visita de todos os desportistas, de dirigentes, de jogadores, de técnicos, enfim. A gente começou a conviver no meio desse povo todo. E começaram na década de 80, o Botafogo teve a administração de Carlos Santos, teve muita oposição, Carlos Santos teve, né, na sua administração, e eu era convidado por o pessoal que fazia torcidas organizadas para que a gente pudesse juntos trabalhar para mudar a direção do Botafogo. Na oportunidade de instituir a administração de Carlos Santos, e eu era convidado para fazer parte desse grupo, e eu, ainda jovem, muito jovem, terminei entrando por aí e consegui me destacar junto com o pessoal. A gente vendia muito ingresso, o pessoal levava para vender ingresso para os jogos. O Botafogo usava muito o ponto comercial para as campanhas que fazia, para vender bilhetes de sorteios, de viagem, ônibus que faziam caravanas. E eu comecei a me envolver com isso tudo e terminei sendo dirigente de torcidas organizadas. Logo em seguida, o Botafogo passou uma fase muito ruim na década também de 90, né? E o Botafogo em 96 ele fez um super time e não conseguiu conquistar título. E entrou numa crise profunda em 97, chegando a ficar acéfalo, e a gente teve a oportunidade de, junto com pessoas que faziam a conta esportiva, jornalistas e amigos e torcedores, empresários, a gente assumiu, tivemos a coragem de chegar no Botafogo e assumir o time que estava prestes a ser todos desfeitos, com um campeonato para disputar, e a gente terminou que criamos uma forma de pagar os jogadores de futebol através de um carnê que a gente fez. E aí foi quando eu comecei a realmente as pessoas me ver com um olhar diferente e me dando oportunidade. E logo em 98, Nelson Lira assumiu a presidência, né? A gente conseguiu conquistar Nelson Lira e ele me nomeava como primeiro diretor da sua administração para me colocar na diretoria social do clube. Eu assumi a diretoria com Nelson Lira, conquistamos o primeiro título campeão paraibano. O clube fazia 10 anos que não conquistava título. Logo em seguida o bicampeonato, né? Em 99, aí houve uma crise muito forte no Botafogo, e nessa crise que aconteceu, o Nelson Lira renunciou e nós renunciamos junto com ele. E daí terminei, depois de passar por tudo isso, terminei sendo eleito. Inclusive, antes de ser presidente eleito por aclamação, nós tivemos várias oportunidades assumindo as diretorias de futebol amador, diretoria de futebol, diretoria de patrimônio, várias diretorias. A gente assumiu no Botafogo, que depois mudou o nosso estatuto, passou a ser vice-presidente. Todos os cargos hoje do Botafogo, eles são vice-presidentes. Se for financeiro é vice-presidente, de futebol amador é vice-presidente, enfim. Aí em 2016, eu fui convidado a assumir a presidência do clube. Eu tinha sido vice-presidente da administração de novinho, e aí eu não tinha muito interesse em ser presidente, até porque eu achava que não era o momento, mas fui convencido e me candidatei. Tivemos a candidatura única, por aclamação eu fui eleito, e conseguimos ser bicampeão paraibano em todas as divisões, no feminino, no masculino. Fizemos uma excelente campanha, uma campanha magnífica, e o Botafogo conseguimos deixar o Botafogo numa situação bem privilegiada. Quais foram, assim, tirando essas que você já falou, essas conquistas que o senhor teve, né, como presidente do Botafogo, quais o senhor destacaria? Eu vou falar de um desafio muito forte que eu consegui vencer. Eu, junto com o nosso grupo, né, que eu não administrei o Botafogo sozinho, a primeira grande dificuldade que eu tinha era de unir o Botafogo. E a gente conseguiu unir, consegui trazer a imprensa para a gente. Ao assumir em 2016, a gente convidamos a imprensa desportiva para que a gente pudesse fazer um jantar lá no Bar do Cuscuz. Trouxe todos os veículos de comunicação, toda a nata da imprensa, conseguimos trazer para nós e facilitar o trabalho da imprensa. E logo em seguida, um outro grande desafio que eu tinha era de fazer com que o clube
conseguisse pagar suas folhas e eu consegui, além disso. Quando eu digo eu, é sempre usar o plural, não sozinho. Com o meu grupo, nós conseguimos fazer algo que eu me sinto um privilegiado no Botafogo, que poucos, até nem conheço, tiveram a oportunidade de acontecer nas suas gestões, pelas dificuldades que o clube sempre enfrentou, que foi sanear o clube, deixar o clube sem dívida, deixar o clube com crédito, deixar o clube em todas as divisões que a gente almejava, na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, na própria Série C, não só deixando o clube nessas condições, como também deixando um elenco que logo em seguida conseguiu um tricampeonato com a base que nós deixamos e conseguiu também ser finalista da Copa do Nordeste. Então eu acho que tudo isso me dá assim. E outra coisa, duas grandes conquistas do nosso mandato. Nosso mandato foi criar uma TV que as pessoas achavam que eu nunca tinha capacidade de criar, e muito menos o Botafogo, e nós conseguimos deixar a TV Belo, que hoje é comandada, e muito bem comandada, por um amigo que eu também descobri com o nosso trabalho nos bairros, e vi o trabalho importante que Beto fazia, né, no esporte amador, e nós trouxemos para lá e criamos a TV, criamos um projeto importantíssimo também, que mexe com a infância, mexe com o garoto, com o aluno da escola pública, que foi Belo nas Escolas, que eu recebi uma grande veículo no Brasil, que foi a TV Globo, na época, veio o repórter Carlos Gil saber como foi que esse projeto se iniciou, como foi que nós criamos, e tudo isso são frutos que me faz com que me deixe muito vaidoso, muito feliz por ter tido alcance dessa natureza junto com todos, e repito, com todos que faziam o Botafogo comigo. Acredito que eu sou um privilegiado mesmo, por Deus, por ter conseguido tudo isso, e também quase eu consigo colocar o Botafogo na Série B. Eu viajei, venci o jogo do Botafogo de Ribeirão Preto aqui, viajei para São Paulo na Série B, joguei 90 minutos na Série B, o juiz levanta 4 minutos, nesse último segundo dos 4 minutos, nós tomamos um gol e terminamos indo para a pênalti e fiquei fora, mas ficamos felizes pela campanha que fizemos. Claro que a gente queria a Série B, mas para as pessoas que acompanharam foi satisfatório, e muito mais pelo alcance de deixar o clube numa situação muito privilegiada. Eu me lembro muito bem desse ano aí, se eu não me engano, foi 2018. 18. Foi uma expectativa assim, muito grande, né, por parte da torcida. Como o senhor bem falou, né? 90 minutos na Série B ali. Isso. E no finalzinho foi para a disputa dos pênaltis, mas não conseguiu, né? Mas a gente levando em conta esse último retrospecto do Belo, né? Desses últimos anos, tudo indica aí que esse ano possa ser o ano do Belo, não é isso? É verdade, tem sido assim, tem sido para a gente um pesadelo, eu vou usar isso assim, até porque eu me lembro que nós tivemos várias oportunidades, tivemos vários bons momentos, né? Tivemos um novinho na presidência em 2016, nós tivemos também um excelente time, que saímos também no último minuto para o Boa lá, né? Só que numa situação bem diferente, a gente estava indo para os pênaltis, né? Nós tivemos também, e na nossa não, o rapaz lá que é administrador do campo estava abrindo o cadeado para comemorar, eu não esqueço nunca. Então eu acho que o Botafogo, ele está bem próximo, e aconteceu algo muito forte que fez com que o Botafogo hoje não tivesse, acredito eu que se não tivesse acontecido, os problemas que aconteceram, as situações que aconteceram, hoje a gente estaria, quem sabe, até numa Série A. Imagino. Você recentemente foi nomeado, né, secretário de esportes da prefeitura aqui de João Pessoa. Quais são as metas e os projetos que o senhor vem aí tentando almejar e também implementar na nossa área esportiva aqui em João Pessoa? Na verdade, eu tive a oportunidade o governador João Azevedo me deu uma oportunidade muito importante na minha história de vida, que foi assumir a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do governo do estado da Paraíba. Nós estivemos respondendo por esta pasta, pegamos num momento difícil, pegamos num momento de pandemia, onde a gente precisava retomar o desporto do estado da Paraíba, fazendo com que ele voltasse a acontecer, até porque estava sem acontecer há 2 anos, e nós resgatamos à frente da secretaria, com o apoio do governador, conseguimos trazer coisas importantes dentro da secretaria, como, por exemplo, os placares eletrônicos dos estados de João Pessoa e Campina Grande, Almedão e Amigão, conseguimos destravar, colocar placar nesses estados, conseguimos trazer infraestrutura para o entorno do Almedão,
para as quadras de esporte, conseguimos colocar a Vila Olímpica para funcionar, conseguimos uma grande reforma para o Ronaldão, que estava prestes a ser entregue, um documento que a própria Secretaria tinha feito, fazendo com que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros se responsabilizasse por o Ronaldão. E essa oportunidade me dada pelo governador, a gente viajou, tivemos assinando a primeira ordem de serviço da Vila Olímpica Guarabira, tivemos lá em Cajazeiro com a reforma do Perpetão, conseguimos um grande espaço aqui para Oitizeiro, que foi a construção daquela praça com campo e com todos os equipamentos da nossa gestão enquanto secretário de Estado. E logo em seguida, ele tinha uma eleição a disputar e conversei com o governador para retornar à Câmara Municipal de João Pessoa. E nós saímos, Lindolfo Pires, que é o atual secretário, assumiu, onde a gente destravou muita coisa que precisava, né, na secretaria. A exemplo do própria iluminação que está para chegar aí, eu tenho a satisfação e a alegria de dizer que ajudei. Aí iniciou-se ainda comigo, e Lindolfo chegou aí com o seu trabalho e com sua dedicação, a gente está aí, e apoio do governo do Estado para prestar a receber uma iluminação nova. Tudo isso nos credenciou para que a gente, nessa última campanha que eu disputei, eu tive a maior votação de todas as eleições que eu disputei, mas infelizmente por conta da questão da legenda partidária, eu tinha sido eleito em qualquer outro partido, no meu não consegui, com quase 5.500 votos, 5.418, e aí o governador me indicou, enquanto partido, para que a gente pudesse assumir a secretaria, o prefeito Cícero Lucena me deu a oportunidade, e nós estamos hoje respondendo pela secretaria do município de João Pessoa, a Secretaria de Esporte, que nos orgulha e faz com que a gente esteja sempre trabalhando para fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então é isso, pessoal. Estamos conversando aqui um bate-papo super incrível com o Zezinho Botafogo, ele que é atual secretário de Esportes aqui da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A gente vai para um rápido intervalo aqui no seu Arena ao Norte e volta daqui a pouquinho com mais bate-papo, mais conversa. Muito trabalho já foi feito, mas tem muito também trabalho pela frente a ser feito aqui para o nosso esporte, do nosso estado, da nossa capital e também muitas outras informações que a gente pode estar trazendo para você. A gente volta daqui a pouco, até já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. A lei é a nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. Eu
A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto, às 19 horas, no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Estamos de volta com seu Arena ao Norte, aqui do seu sistema ao Norte de comunicação, de forma especial sendo apresentado por mim. E vamos embora, né? Estamos conversando com o Zezinho Botafogo, ele que é atual secretário de Esportes da Prefeitura Municipal aqui de João Pessoa. Zezinho, sabemos que a Operação Cartola teve bastante repercussão, né, no futebol paraibano. Como é que você avalia os desdobramentos desta investigação e como ela impactou o nosso esporte local? Na verdade, a Operação Cartola, que eu estou tendo a oportunidade, na primeira vez alguém me faz pergunta sobre a Operação Cartola, eu até lhe agradeço já pela essa oportunidade. Eu acho que foi uma das piores coisas que aconteceu, especialmente para o Botafogo. Eu sei que ela foi muito maléfica para o futebol da Paraíba, especialmente para os dirigentes, para as pessoas que até hoje estão prejudicadas, pessoas que históricas, pessoas como o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paraibana de Futebol, como outras pessoas que serviam por muitos anos, por décadas e mais décadas, ao futebol da Paraíba. E a Operação Cartola, nada mais nada menos do que pessoas com outros intuitos, com outras intenções, terminou prejudicando muita gente. Eu vou falar em relação à minha. Eu fui colocado numa terceira fase dessa operação sob o argumento de que eu estaria alterando súmula de partidas de futebol, pasme, alterando BO, que nunca fiz um BO, alterando um BO, numa partida de futebol que aconteceu entre Botafogo e CSP, que nada mais nada menos, eu, enquanto presidente do clube, tive o cuidado de estar ligando para as pessoas, enquanto as pessoas, se conseguisse descobrir quem é o torcedor, pedindo tempo para ver se a gente conseguia, que tinha jogado objeto. A própria TV que nós criamos no Botafogo foi quem serviu para mostrar que tinha uma jogada objeto dentro do campo. Uhum. E que terminaram me colocando nessa operação como o chefe de uma organização criminosa. E, gente, eu digo para vocês, o nosso país hoje que nós vivemos, que praticamente todos os dias você vê aí os veículos de comunicação, operação tal, operação A, operação B. E quem passou essa Operação Cartola, ela envolveu mais de 80 pessoas, 80. E você procura aí dos 80, quem foi que eles prenderam, quem tem desses 80 que tiveram comprovadamente alguma coisa de ilegal ou de crime. Nenhum. Nós pagamos um preço muito forte. Eu digo a você, se eu não tivesse conectado com a cidade de João Pessoa, se a cidade não me conhecesse, se as pessoas não soubessem quem era eu não tinha conseguido uma reeleição. As pessoas que me conhecem, seja de esportista, seja qualquer cidadão da cidade de João Pessoa que acompanha o nosso mandato e o nosso trabalho, eles votaram. Eu inclusive, aumentei mais meus votos. Uhum. Em pleno 2020, nós fomos para uma eleição onde algumas pessoas tentavam tirar proveito daquela situação. E prejudicaram muito o Botafogo. O Botafogo vinha numa crescente. Estava conversando com você no início do programa aqui, falando dos benefícios e de como o Botafogo vinha com suas obrigações todas em dias, com todas as certidões, e que quebrou a sequência. Nós somos todos afastados do Botafogo, veio uma nova direção para o clube, com pessoas que não tinham conhecimento do clube, pegaram um clube muito saneado, muito organizado, se deleitaram com muito dinheiro que entrou em 2019 no Botafogo, e com a entrada dessa quantidade de dinheiro, e com essas pessoas, que eu não estou chamando nenhum de desonesto, mas por não conhecer o clube,
levaram ao clube a um vexame muito grande, que deixaram o clube, inclusive, com um déficit muito alto, em 1 ano e poucos meses que passaram à frente do clube, que a gente não ia passar por isso. Até porque a gente vinha com uma direção muito coesa, muito organizada, e todos que faziam o Botafogo tinham isso. Então a Operação Cartola, ela deixou marcas fortes em todos nós, em marcas fortes. Ela foi extinguida, ela foi arquivada, mas deixou marcas que vão para o resto, vão para a eternidade. Então eu hoje sou aquela pessoa, quando eu vejo determinadas operações, não são todas, mas uma boa parte a gente vê e a gente termina que algumas pessoas pagam pelo que não deve. Então a Operação Cartola, ela foi algo que passou na vida da gente, que deixou assim, uma lacuna muito forte de... Às vezes você chega até a se revoltar, mas enfim, a gente superou, bola para frente, não boar de mágoa de ninguém e seguir a vida, que é o que nos interessa. É verdade. E como o senhor bem falou, né, a parte financeira de um clube, especificamente um clube de futebol, ela é muito importante para o desdobrar de toda uma campanha, não é isso? Como o senhor bem falou, você deixou o clube saneado, com dívidas pagas e com crédito, né? Se o clube está sem crédito no mercado, ele termina sem nada e muitas das vezes sem ter tantas oportunidades, não é isso? É verdade, a gente tivemos essa oportunidade, como já falei aqui para você, e dizer de que, assim, eu que cheguei para cá, para João Pessoa, vim morar aqui em João Pessoa, no final, como eu contei aqui, chegando aqui, fui morar num quartinho de 3x4 em Barra do Novaes, dormindo no chão, porque não cabia uma cama, e nem tinha esse coberto, não tinha condições, com minha mãe numa situação muito difícil, e na gente chegar, ultrapassar todos os obstáculos que eu ultrapassei na minha vida, para depois ser pego por uma operação dessa, para tentar macular, tentar manchar uma história de muita dedicação, de muito trabalho e transparência. Transparência. Eu tive sucesso enquanto empregado, só tive um emprego, foram 11 anos no mesmo local. Nós obtemos sucesso quando passei a ser proprietário, saí de proprietário, onde me deu a base de eu construir casa, formar meus filhos, tudo, dentro dessa estrutura adquirida que foi a minha lanchonete, que eu trabalhei por muitos anos lá. E depois entrei na política, a convite de Nelson Lira, e fui provocado e fui incentivado para entrar na política. E em 2000, no ano de 2000, você é muito novo, talvez você nem estivesse andando ainda em 2000. Sou de 2000. Pronto, você nasceu em 2000. Pronto, no ano que você nasceu, eu estava tendo a oportunidade que a cidade me deu de representar o povo dessa cidade. E imagina você, só eram 20 vereadores na Câmara de João Pessoa. Dos 21 vereadores, 12 perderam mandatos. Entraram 12 para o seu primeiro mandato. Dos 12 que entraram naquele ano, só existem 2 sobrevivendo na política. Sou eu e o vereador Edmilson Soares, que já passou por Assembleia, por 3 mandatos, se não me engano, aí colocou o filho e que retornou agora para o mandato. Então só tem nós 2 sobrevivendo na política. O restante, pessoas fortes, com histórico, muitos vindo até da Assembleia de Deputados, não conseguiram mais eleições. E nós estamos até hoje sobrevivendo graças ao trabalho e principalmente, que eu sou muito grato às pessoas que nos acompanham no dia a dia, que participam do mandato, dos 6 mandatos que nós passamos na Câmara Municipal de João Pessoa e que continuam nos acompanhando, interagindo e trazendo sugestões. Falando agora da sua atuação na Secretaria de Esportes aqui da Prefeitura, tá para reinaugurar em um estádio, né? Conta pra gente nesta quarta-feira, conta pra gente um pouquinho que estádio é esse e o tamanho da importância dessa reinauguração. Eu tô dizendo que eu sou um cara privilegiado, né? Deus é muito generoso comigo e quero que Deus continue sendo. Eu, ao chegar, a gente lutou muito por esse espaço da cidade de João Pessoa. Meu mandato luta muito para preservar, para tombar, para fazer com que a cidade não perca esses espaços, especialmente quando é um campinho de futebol, que é mais fácil acabar para construir qualquer outra coisa e não trazer mais nunca de volta. E o Estadinho da Graça, o histórico Leonardo Vinagre da Silveira, como é o nome do triatleta que recebeu essa homenagem, que é o famoso Estadinho da Graça, é o estádio número 1 da Prefeitura Municipal de João Pessoa. E há 3 anos, na administração do nosso colega Caio Márcio, o prefeito Cícero Lucena foi fazer uma reforma no gramado, e dessa reforma do gramado, quando estava perto de concluir, foi visto que o Estadinho da Graça precisava de muito mais.
Foi feita uma nova rodada de licitações para que pudesse recuperar toda a estrutura física do Estadinho da Graça, seja hidráulica, elétrica, e a Prefeitura Municipal de João Pessoa, agora iniciada por Carlos Márcio, e na nossa gestão nós estamos concluindo, a CEINFA está concluindo, nós vamos trazer de volta para os desportistas, para quem gosta do bom futebol, para quem gosta de um espaço com todas as condições adequadas para que possa praticar futebol com segurança. O Estadinho da Graça está sendo entregue, o prefeito vai estar lá junto com a gente, com toda a equipe que faz a secretaria, né, a SEGEC, e junto com o nosso secretário Juliano Sucupira, uma pessoa maravilhosa, de uma dedicação extrema em prol não só do Campo da Graça, mas de todo o esporte da cidade de João Pessoa. Nós vamos poder estar comemorando mais uma vez, se Deus quiser, e fazendo a entrega, devolvendo esse campinho em perfeitas condições. E você aproveite, viu, para chegar lá no Campinho da Graça, para ver a beleza que está. Recentemente você esteve juntamente com Luciana Rabai, né? Ela que é presidente de esportes aquáticos, né? Aqui de João Pessoa. Além do futebol, né? Além de esportes aquáticos, quais são os outros esportes que você tem em mente aí que venha para apoiar e desenvolver em João Pessoa? As pessoas que me conhecem, inclusive eu, por conta desse nome de Zezinho Botafogo, muita gente que não conhece, as pessoas que ficam só escutando, imagina que nós trabalhamos só com bola, mas não, a bola ela me ajudou muito, apesar de não ter sido atleta de alto rendimento, mas através da bola, através dos esportes de uma forma geral, do futsal e outros esportes, eu acredito muito e procuro dar o máximo para todos e qualquer que seja o esporte coletivo, esporte individual. E nós temos, por exemplo, o ciclismo, que vem crescendo muito com a Federação PUJOT, a federação que faz um trabalho voltado e muito transparente, e eu estou presente com eles. Nós estamos presentes no câmbio, muita gente aqui não sabe o que é o câmbio. Quem acompanha nosso mandato vai ver a quantidade de emendas que o mandato colocou para esse esporte. Nós temos o próprio futebol que nós abraçamos, futebol americano, no nosso mandato lá, com sessões, mostrando para as pessoas da importância que tem o futebol americano, e brilha aí, o futebol americano da Paraíba brilha no Brasil, conquistando títulos nacionais, enfim, o boxe, o jiu-jitsu, que é o esporte hoje que depois do futebol, acredito que é o esporte que mais agrega, que é o esporte que mais é praticado no Brasil. Acredito que o jiu-jitsu hoje ele está ali próximo do futebol, né? Então, a secretaria, enquanto secretário, que essa é a orientação do prefeito e também do meu secretário Juliano Sucupira, né? Que a gente trabalha, a prefeitura tem 2 prefeitos, a secretaria de esporte tem 2 secretários. As pessoas que vão lá são sabedores disso, que Sucupira faz um trabalho magnífico. E a gente está procurando cada dia mais fazer com que João Pessoa é a capital da corrida de rua. João Pessoa é a capital da corrida de rua do país. No nosso último programa, desculpa interromper, a gente falou sobre corrida de rua, né? Atualmente em João Pessoa, quase todo domingo tem uma corrida de rua, não é isso? É isso. Hoje eu fico até temeroso a gente perder o precioso tempo de Juliano Sucupira, que ele é o cara hoje, nacionalmente, ele é o cara da corrida de rua. O cara tem uma dedicação, tem um jeito de fazer diferente. Nós tivemos a cada corrida que se faz nessa cidade é um sucesso. As pessoas vindo participar de outros lugares, tudo isso é fruto de trabalho. E Sucupira tem feito isso com muita inteligência, posso dizer, com muita competência, né? É claro que quando eu falo dele, falo de carro que fazia junto com ele, mas assim, o Juliano e a secretaria num todo, a gente está aí disposto a colaborar com todos. Falando de política, está se aproximando as eleições, né, de 2026, você pretende aí concorrer a algum cargo, já definiu os próximos passos, o que é que você conta aí pra gente? Olha, a política é uma coisa assim, eu era apolítico, para você ver como é a situação. Eu trabalhava, falava em futebol, falava em esporte de uma forma geral, participava dos grandes torneios, dos Jogos da Juventude, participava ali no Astrea, né? A gente vinha, e a gente sempre se envolveu muito, e terminou que a primeira vez que eu coloquei meu nome em julgamento foi para ser presidente da Associação Barraco São Sete em Cruz das Armas, o bairro que nós moramos. E o Barraco São Sete foi a primeira vez que eu fui para uma disputa, e de lá para cá, hoje eu não sou candidato. Hoje eu não sou candidato. Eu sou candidato a ajudar no meu partido, ajudar meu grupo, qual eu faço parte, que é o grupo político. Mas hoje a gente não tem intenção de sair candidato a deputado.
A gente está trabalhando e com certeza os partidos procuram e tudo mais, a gente segue uma orientação, a gente participa de um grupo qual eu faço, não só faço parte da confiabilidade desse grupo, como eu também confio, e nós estamos no grupo para tocar e fazer com que a coisa aconteça, pensando principalmente em fazer o melhor para da cidade de João Pessoa. A gente está se encaminhando para o fim da nossa entrevista, Zezinho, e queria que você deixasse uma mensagem para aqueles jovens, né, que pretendem seguir no futebol ou em qualquer outro esporte aqui em João Pessoa, dar aquele incentivo para eles que pensam um dia ser um esportista de alto nível. Para você conseguir sucesso na vida, você precisa de 3 coisas. Foco. Em primeiro lugar, foco. Focar. Aí esse focar primeiro nos estudos, para os jovens. Estudar. Eu não tive a oportunidade de ter uma formatura de um curso superior. Eu só tenho o 2º grau, bem feito no Papa Paulo VI de Cruz das Almas, qual não tem problema nenhum de falar para as pessoas que fiz e fiz com muita dedicação. Mas você, jovem, eu tenho inúmeras, eu podia dar aqui inúmeras pessoas que chegam aqui e dá como exemplo, mas eu não vou dar porque o tempo é curto. Mas estudem. O foco que eu falo, primeiro no estudo. Segundo, no que você pretende fazer. Se você quiser ser um atleta de alto rendimento, e nem todos conseguem ser, mas o estudo vai lhe salvar. E obedecer os pais, obedecer seus superiores, seus professores, que é coisa hoje que no Brasil e no mundo a gente está vendo muito pouco. Hoje os filhos não querem mais, por mais que o pai se dedique e tente educar, eles não querem atender os pais, não querem atender um professor que lhe orienta, que lhe prepara para a vida. Então essas coisas são fundamentais para que a gente possa ter sucesso na vida. Eu não tive pais, eu acho que eu fui quem mais teve paz na vida, fui eu. Porque a gente sobreviveu na casa dos outros, mas a gente procurou ser obediente, estudar e ser dedicado e não mentir. Essas coisas ajudam muito ao ser humano. Zezinho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente, por estar aqui, trocar esse bate-papo, né, enriquecedor para o nosso esporte aqui em João Pessoa, viu? Eu aqui agradeço a você. Em outras oportunidades a gente pode vir aqui para falar, né, das grandes conquistas que está para acontecer, dos nossos projetos, nós temos aí inúmeras situações para acontecer na cidade de João Pessoa, orientada pelo nosso prefeito e junto com o Juliano e a equipe que faz a CGE, fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira na cidade. E você que está acompanhando o Arena Norte, muito obrigado por sua presença até aqui. A gente vai ficando, né, com o finalzinho desse programa, mas te espero na próxima semana no Arena Norte, aqui do seu sistema O Norte de Comunicação. Até lá!